Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai dar uma olhada numa situação bem tensa do outro lado do mundo, o impasse ali entre China e Taiwan. Mas o nosso foco é numa coisa muito interessante. Como é que uma ilha, que é relativamente pequena, está planejando se defender de uma superpotência militar usando uma tática inspirada, olha só, num porco-espinho. É curioso, né? Exato. A lógica não é bater de frente força bruta contra força bruta. Isso seria, bem, inviável para Taiwan. A ideia é outra. É transformar uma possível invasão num cenário tão, mas tão doloroso, tão custoso para o agressor, que ele pense duas, três, muitas vezes antes de tentar. É o que a gente chama de defesa assimétrica em ação, né? E tem lições aí que o mundo todo está de olho, inclusive pelo que a gente vê, por exemplo, na Ucrânia. Exatamente. E como é que Taiwan pretende fincar essas penas, esses espinhos, para tornar esse custo da agressão assim insuportável para Pequim? É isso que a gente vai investigar hoje, essa tal estratégia do porco-espinho. Ok, então vamos começar a desempacotar isso. O que significa, na prática mesmo, essa estratégia do porco-espinho? A analogia é boa, né? Tipo, um urso, um tigre, ele pode até conseguir pegar o porco-espinho, mas vai sair muito, muito machucado. Precisamente. É a pura essência da guerra assimétrica. Quer dizer, um conflito onde existe uma disparidade de forças assim gigantesca. Taiwan tem ali seus 23 milhões de habitantes, um orçamento militar até que considerável, uns 20 bilhões de dólares. Só que, né? Só que a China... Exato. A China investe oficialmente quase 300 bilhões de dólares por ano. Então não dá para competir tanque por tanque, navio por navio. É outra escala. Por isso que essa estratégia começou a ser mais formalizada ali por volta de 2013. Teve muita influência de análise de estrategistas americanos, como um tal de William Murray. E a proposta é um caminho diferente. Em vez de focar só naquelas plataformas enormes, super caras, que, vamos combinar, seriam alvos fáceis no primeiro ataque, né? Sim, um míssil certeiro e já era. Pois é, a prioridade muda. Passa a ser investir mais em armamentos e táticas que, tipo, maximizem a dor ou sofrimento infligido ao invasor. Ah, então a ideia é ser uma presa muito, mas muito difícil de engolir, quase indigesta. Exatamente. É transformar a invasão num pesadelo. Um pesadelo logístico, humano, para a China. Embora, olha que interessante, os documentos oficiais de Taiwan usem termos mais, digamos, técnicos, né? Como construir um poder de combate assimétrico ou combater o grande com o pequeno. Mas essa imagem do porco-espinho, ela pegou. Comunica bem a ideia para o público, né? Ser pequeno, mas muito espinhoso. Fascinante essa mudança de filosofia. Mas vamos por concreto. Quais seriam, então, essas penas, esses espinhos? Que tipo de armamento define essa estratégia na prática? Olha, a gente está falando de um arsenal focado em algumas características-chave. Mobilidade, quantidade, muitos deles, e dificuldade de detecção. E, claro, serem letais. São armas geralmente menores, mas baratas individualmente, sabe? O que permite ter muitas delas espalhadas. Tipo o quê, por exemplo? Vamos lá. Primeiro, mísseis antiaéreos portáteis. Coisa como o Stinger, que ficou famoso na Ucrânia. Operados por equipes pequenas, podem derrubar helicópteros, aviões voando baixo. Difícil de achar e perigoso. Exato. Segundo, mísseis antitanque e antiblindados também portáteis. O Javelin é outro exemplo da Ucrânia. Uma unidade pequena de infantaria pode destruir um tanque caríssimo. Imagina o estrago. Terceiro ponto importante: drones. Muitos drones. Taiwan está investindo pesado nisso. Desde os pequenos, para vigiar, lançados na mão mesmo, até drones maiores, armados, ou mesmo os kamikazes. A ideia é sobrecarregar as defesas inimigas. Entendi. Inteligência e ataque distribuído. Isso. Quarto, mísseis antinavio, mas baseados em terra e móveis. Pense em versões do Harpoon ou os Xiongfen, feitos lá mesmo, montados em caminhões. Eles se escondem, aparecem, disparam contra a frota de invasão e somem de novo. Bem difícil de neutralizar todos eles, né? Com certeza.
E por último, mas talvez um dos mais críticos para impedir um desembarque: minas navais. Muitas. Uma combinação de minas tradicionais, minas lançadas pelo ar e um tipo especial chamado minas da zona de rebentação. Essas são para águas bem rasinhas, justamente onde os veículos de desembarque precisam chegar. Nossa, quer dizer que as praias que seriam boas para um desembarque em massa, que dizem que não são tantas assim, talvez umas 14, Exato, a geografia limita um pouco. elas se tornariam verdadeiras armadilhas mortais, zonas de aniquilação, como eles chamam. Isso é o plano. Transformar essas praias em campos minados aquáticos e terrestres sob fogo pesado. A própria geografia de Taiwan ajuda muito nisso. A ilha tem aquela cadeia de montanhas enorme no meio, que dificulta demais o avanço de tropas invasoras e dá cobertura para a defesa. A costa oeste, que é a mais vulnerável, é onde o foco da defesa inicial estaria. A estratégia deles, descrita lá na revisão quadrienal de defesa, é clara: resistir ao inimigo na margem oposta, ou seja, no mar. Depois, atacá-lo no mar, destruí-lo na zona costeira, na praia mesmo, e aniquilá-lo na cabeça de ponte. Cabeça de ponte seria a área inicial que o invasor consegue controlar em terra, né? Isso, impedir que essa cabeça de ponte se forme ou se expanda é fundamental. Se conseguirem passar por tudo isso, aí a luta vai para o interior. E aí começa, digamos, a segunda fase do pesadelo para o invasor. Guerra urbana nas cidades da costa oeste, guerrilha nas montanhas. É aí que essas armas portáteis, os drones, as unidades móveis brilhariam mesmo. E tem a costa leste, né? Protegida pelas montanhas, com bases subterrâneas importantes para comando, logística e talvez para receber ajuda externa. Entendi a lógica simétrica, os tipos de armas, mas isso quer dizer que Taiwan simplesmente desistiu das forças convencionais? Tipo caças, submarinos, navios maiores? Foi uma troca completa? Não, de forma alguma. Seria um erro pensar assim. A estratégia é mais de reequilíbrio, de complementariedade, não de substituição. Taiwan continua, sim, investindo e pesado em capacidades convencionais importantes. Por exemplo, compraram caças F-16V modernizados dos Estados Unidos e tem o projeto super estratégico deles de construir submarinos próprios, a classe Haikon, além de manter sistemas de defesa aérea de longo alcance como o Patriot. Ah, então essas forças regulares ainda têm um papel? Um papel crucial. A Força Aérea, mesmo em menor número, é vital para tentar disputar o controle do céu no início, interceptar bombardeiros, proteger as tropas. A Marinha também. Precisa tentar furar um possível bloqueio, proteger rotas marítimas, caçar submarinos inimigos e, claro, ajudar a espalhar as minas no estreito. É um equilíbrio, sabe? O escudo assimétrico e a lança convencional trabalhando juntos. Faz sentido. E olha só, a estratégia não está parada no tempo, está evoluindo. Relatórios mais recentes e análises de especialistas apontam para uma postura que estão chamando de mais proativa. Proativa. Como assim? Vai um pouco além de só esperar o ataque e resistir. Começa a se falar na capacidade, mesmo que limitada, de realizar contra-ataques. Contra-ataques. Mas através do estreito? Contra o continente chinês? Isso não aumenta muito o risco de escalar tudo? Exatamente essa a questão delicada. A ideia seria ter capacidade, talvez com mísseis de cruzeiro de maior alcance ou drones mais avançados, de atingir, por exemplo, concentrações de tropas e navios chineses se uma invasão parecer que vai começar. Ou até bases aéreas, centros de comando lá no continente para atrapalhar os preparativos deles. É uma mudança sutil, mas importante. O porco-espinho mostrando que também pode dar uma picada de volta, talvez preventiva. Isso. É mais uma camada de dissuasão. Mas, como você disse, com riscos de escalada bem claros. É uma linha tênue. Nossa, que dinâmica complexa. E no meio disso tudo, onde entra a população civil? Os cidadãos comuns de Taiwan. Eles são só espectadores ou participam ativamente? Pessoal, rapidinho aqui, se estiverem gostando dessa análise sobre estratégia geopolítica, por favor, compartilhem o canal com quem também curte o assunto e deem aquele like no vídeo, viu? Ajuda demais a gente a continuar. Opa, boa pergunta. O papel da população civil, e principalmente dos reservistas, é absolutamente fundamental para que essa estratégia do porco-espinho seja de fato crível. Não adianta só ter arma. Tem que ter gente disposta a lutar e resistir. Uma medida bem concreta foi Taiwan ter aumentado o serviço militar obrigatório de 4 meses para 1 ano.
Isso mostra que eles levam a ameaça a sério e querem uma força de defesa mais preparada. E tem todo um esforço para treinar melhor os reservistas, que são muitos, quase 2,2 milhões. A ideia é mobilizar rápido essa gente toda para reforçar as linhas, operar armas, fazer defesa local. É a ideia de defesa total, envolvendo todo mundo. Exatamente. Fortalecer a resiliência da sociedade inteira, não só militar, mas psicológica, econômica. E, de novo, a resistência que a gente vê na Ucrânia serve de exemplo, né? A força de uma população unida pode fazer uma diferença enorme. Faz todo sentido, a resiliência interna é chave, mas Taiwan não está isolada no mundo, né? Tem outros fatores externos, não militares, que pesam nessa balança da dissuasão, tipo aliados. Sim, o contexto internacional é crucial. O principal parceiro ali é os Estados Unidos, claro. Fornecem armas, treinamento, apoio diplomático, mas, e aqui tem um ponto importante, não existe um tratado de defesa formal que obrigue os Estados Unidos a intervir militarmente se Taiwan for atacada. A política tradicional americana é a da ambiguidade estratégica. Ambiguidade estratégica, para deixar a China na dúvida se os Estados Unidos vão entrar na briga ou não, é isso? Basicamente isso. A ideia é que essa incerteza aumente a dissuasão. A China teria que calcular o risco de um confronto direto com os Estados Unidos. Só que, por outro lado, isso também gera uma certa ansiedade em Taiwan, né? Sobre qual seria o nível real de ajuda. É um jogo complexo. Entendi. Mas Taiwan tem outro trunfo gigantesco, talvez único, que é econômico. O chamado escudo de silício. Ah, a questão dos semicondutores, da TSMC. Exatamente. A TSMC, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, domina a produção mundial dos chips mais avançados. Aqueles que estão em tudo. Celulares, computadores, carros, armas, inteligência artificial. E como isso vira uma defesa? É um tipo de dissuasão econômica. É uma dissuasão econômica poderosíssima. Imagina o caos na economia global se uma invasão ou um bloqueio interrompesse a produção da TSMC. O prejuízo seria de trilhões de dólares por ano. O mundo inteiro depende desses chips, inclusive a própria China, que precisa deles para sua indústria de alta tecnologia e até para o setor militar. Nossa, então atacar Taiwan seria dar um tiro no próprio pé economicamente para a China e para o mundo todo. É quase uma destruição econômica mutuamente assegurada. Isso adiciona uma camada de dissuasão muito forte, além da militar. E tem até uma coisa mais, digamos, extrema que aparece em algumas análises, talvez mais como um elemento psicológico do que prático. O que seria? A menção, talvez velada, da possibilidade de Taiwan atacar a barragem das Três Gargantas na China. Atacar a hidrelétrica gigante? Isso é viável? Olha, a viabilidade técnica é muito questionável. A barragem é enorme, super bem defendida. Mas só a ideia, a possibilidade de causar um desastre humanitário e ambiental daquela magnitude, liberar toda aquela água sobre áreas superpovoadas rio abaixo, isso poderia funcionar como um último recurso de dissuasão psicológica, sabe? Um fantasma, para assustar, mesmo que a chance de acontecer seja mínima. Uau, é muita coisa envolvida mesmo. Então, tentando amarrar tudo isso, a estratégia do porco-espinho de Taiwan não é só sobre armas. É uma abordagem multifacetada, bem inteligente, de defesa assimétrica. O objetivo não é ganhar uma guerra convencional contra a China, que seria impossível. É dissuadir, é tornar o custo de uma invasão alto demais para Pequim aguentar, custo militar, econômico, humano, político, e para isso eles combinam muitas armas menores, móveis, letais, usam a geografia a favor, mobilizam a população numa defesa total e ainda tem esse trunfo econômico gigante dos semicondutores. É a resiliência e a inteligência tática tentando redefinir o jogo de poder, né? Perfeito, é exatamente isso. E essa abordagem toda nos faz pensar numa questão maior, que vai além de Taiwan, né? Até que ponto essa filosofia de defesa assimétrica, que a gente também viu na Ucrânia, por exemplo, pode ser um modelo para outras nações menores que enfrentam vizinhos muito mais poderosos. Será que a gente está vendo uma mudança fundamental em como o poder militar é visto, onde a capacidade de infligir dor e custo de forma descentralizada se torna tão importante quanto ter os equipamentos mais caros e avançados?
O próprio conceito de poder pode estar mudando, né? Fica a reflexão. E você, o que acha? Concorda com isso? Dê sua opinião nos comentários.